Ele falou aqui que ele recebeu um abraço lá do Jorge, que eu chamo carinhosamente de Negão. É um pastor abençoado que aceitou Jesus na igreja, foi batizado no Espírito Santo, na água, treinado. Tudo na vida dele aconteceu ali. Então, na verdade, o abraço que ele recebeu, porque o pastor Jorge já sabia que ele tinha me abraçado já há muito tempo atrás. Lá, quando ele ainda estava lá em Fall River. E a gente passa por alguns lugares e essa é a sensação, eu tenho que ser sincero em falar. Aliás, eu sou meio rasgado nessas coisas. E você sente que as pessoas só querem sugar, sabe? Sabe quando alguém só quer te sugar? Tudo que você tem, e depois que você está igual bagaço, joga fora. Obrigado, irmã. Continuou aí. A irmã é pregadora, já viu lá? Já terminou o que eu ia falar. É assim, e tem alguns lugares não que você vai e você se sente em casa. Você é bem recebido, e aqui é um desses lugares, eu estou tranquilo para me ministrar a palavra de Deus. E enquanto eu estiver ministrando, enquanto eu estiver pregando, se eu permitir que venha transparecer que eu confio naquilo que eu estou fazendo, eu gostaria que você ficasse bem claro que se isso acontecer, deixa de lado, porque não é isso não, tá bom? Eu não vim aqui porque eu confio naquilo simplesmente que eu estudei, naquilo que eu sei. Eu vim pregar e eu prego porque eu acredito no que Jesus faz. Então, eu vou falar na hora da mensagem um pouquinho sobre isso. O mundo está cheio de herói, né? Eu só tenho um. Eu tenho homens que eu admiro, mas herói eu só tenho um. Só ele. Mais ninguém. Só Jesus. Então, enquanto eu estiver pregando para você, saiba que a mensagem que eu estou ministrando, eu preciso dela tanto quanto você. Que Deus abençoe a sua vida e mais uma vez é um prazer estar aqui. Obrigado a todos vocês, pastor. Engraçado, eu falei com meu amigo aqui que eu vou abraçar o pastor, eu me sinto um bebê, rapaz. Ele tem que, lá em mim a gente fala emborcar, né? Ele tem que abaixar todo para ele conseguir me abraçar, porque senão ele pega só no pescoço, só na cabeça. Gostoso, forte, né? Mas é um prazer estar aqui, gente. Obrigado, eu me sinto em casa. Tá bom? E você que nunca me viu pregar, se daqui a pouco o negócio ficar meio esquentado, fique tranquilo. Pode ficar mais quente depois. Amém? Preparado para receber? Benção, tia. Não, minha tia está ali. Benção. Amém? Libertação, né? Irmãos, eu acho que vocês foram abençoados hoje. E desde que eu fui convidado pelo meu amigo aqui à minha direita, atrás à minha direita, eu preparei uma mensagem. E a mensagem num texto onde Davi pega a harpa e ele toca. E quando Davi toca, o Saul, possesso de demônio, sente aliviado e o demônio deixava. Só que graças a Deus, Deus não quer que eu pregue essa mensagem. Quem sabe outro dia. Ele me falou para pregar uma outra, que na verdade eu não preparei para pregar aqui. E eu vou te garantir uma coisa, quando Deus faz isso não é muito de acontecer comigo mesmo, mas quando acontece isso é porque Ele tem alguma coisa especial. Então segura aí, me aguente um pouquinho, porque Deus vai falar com você. Amém? Amém mesmo? Levanta essa mão assim. Fala assim: Senhor Jesus, fala com Ele. Eu preciso ouvir tua voz. Eu não vim aqui, Senhor, para ouvir a voz de homem. Eu sei que o Senhor usa homens. Eu sei que eles são um veículo, os canais. Mas eu vim para ouvir a tua voz. Fala comigo. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. O que é que você faria se uma pessoa
a qual você estima muito e ama muito, que tendo experiências más da tua parte, e mesmo assim tendo te perdoado várias vezes, estiver passando longe assim na rua e você olhar para ela, você teria coragem de gritar o nome dela, mesmo sabendo que haveria possibilidade dessa pessoa não te perdoar de novo? Você gritaria o nome dela? Você vacilou uma vez, você errou a segunda, você errou a terceira, em todas essas vezes essa pessoa te perdoou. E todas as vezes que você pecava, o próximo pecado era um pouco maior. E ela sempre estava te perdoando. E o último, você sentiu que ele foi forte demais. E de repente você pensa, mas será que vai me perdoar de novo? Se essa pessoa estivesse passando aqui na igreja talvez hoje, você gritaria o nome dela? Vamos inverter agora a situação. Se você fosse o ofendido, se você fosse o ferido, se você fosse o machucado, e essa pessoa tivesse ferido a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e em todas essas oportunidades você tivesse perdoado essa pessoa, se ela gritasse o seu nome no meio da rua e te chamasse, você reconhecendo a voz, você pararia para responder? Nessa hora, todo crente fica super espiritual. Todo mundo responde a uma só voz. Claro que eu pararia, eu sou crente, eu perdoo. Eu sou pastor de igreja e só do nosso ministério são 13 anos. Não é essa a experiência que eu tenho. É fácil falar, mas quando você está vivendo a situação, a coisa muda. Mas eu vim aqui te dar uma ótima notícia hoje. Tem alguém que você já pisou na bola com ele inúmeras vezes. Você já errou, vai errar de novo. E ele vai continuar te perdoando. Porque ao contrário de você e de mim, ele consegue não simplesmente ver o que tem dentro do nosso coração, mas consegue transformar também esse coração. Então, se você ficar ligadinho comigo hoje, você vai conseguir entender que tudo que você precisa é só abrir a boca. Porque libertar, isso sim ele pode. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, livro de Juízes, capítulo 3. Pessoal, meu texto é muito longo, vai do verso 12 até o 30, mas eu quero ler com vocês só o versículo 19. Juízes 3, verso 19. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Pode assentar, por favor. Se você estiver querendo um lugar na Bíblia aonde a misericórdia de Deus ela é explícita, clara,
ela quase que é colocada na nossa cara. O tempo todo no livro, esse é o lugar. Do início de Juízes até o final, você vai encontrar algumas expressões que na verdade dizem o seguinte: que o povo fazia o que bem queria diante dos seus próprios olhos. E acontecia assim, após a morte de Josué, que foi cantado aqui, o servo fiel de Deus, o povo fazia isso. Josué morre, o povo entra em pecado, esquecendo de todas as promessas, de tudo aquilo que Deus já havia feito por eles, de ter estabelecido o seu povo dentro da terra prometida. E a promessa só não foi completa porque eles não quiseram que a promessa fosse completa. Então, quando Josué morre, o povo se esquece de Deus, se esquece das promessas, se esquecem das palavras, se esquecem das bênçãos, se esquecem das maldições, se esquecem do seu próprio Deus. E eles começam a pecar, e Deus, revoltado com isso, permite com que essas nações vizinhas, que foram permitidas ficarem ali, justamente para julgar Israel e condenar Israel, quando Israel estivesse em pecado. E Deus usava essas nações, mas acontecia um negócio incrível nesse livro, em todo ele. O povo estava em pecado, e no momento mais intenso, mais duro da podridão, de serviço, da opressão que eles viviam, a Bíblia diz que o povo clamava a Deus. E quando Deus ouvia o clamor desse povo, pecador, miserável, que iria de fato falhar de novo, Deus ouvia aquele clamor, e a Bíblia diz que levantava então Deus o libertador. Deus levantava esse libertador ia, conquistava o que era de Deus de volta, tirava a opressão, dava paz para a terra. Mas quando ele morria, o povo fazia tudo de novo. E no mais profundo do abismo eles clamavam de novo, e Deus então levantava outro libertador. Essa é a história do livro de Juízes. Se você quer um livro de tragédia, de sobe e baixo, esse é o livro para ler. Se você quer um livro de graça de Deus, de misericórdia de Deus, de amor de Deus, esse é o livro para ler. E esse sujeito que nós falamos, e vamos falar muito dele aqui hoje, foi o segundo juiz. A Bíblia diz no verso 12, que os filhos de Israel, outra vez, mais uma vez, fizeram mal aos olhos do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas se tem uma coisa que me choca às vezes, é saber que eu faço isso com Deus. É saber que de vez em quando Deus olha para mim, e eu acho que a vontade dele é olhar para o outro lado, mas ele é tão amoroso que os olhos dele ainda continuam olhando para mim. E Israel cometia vários tipos de pecado. Mas existiam dois pecados principais que a nação de Israel cometia, que hoje nós estamos fazendo do mesmo jeito, contexto diferente, mas estamos fazendo a mesma coisa. Que eram a idolatria, e isso todo mundo conhece. Mas tem uma outra coisa que não se ouve muito falar dentro da igreja, que é uma coisa chamada sincretismo. E sincretismo é isso. É quando você pega e diz assim: eu quero o Deus de Israel, e você agarra ele com essa mão, e você olha aqui do seu lado, tem Aserá, tem Baal, tem os deuses do Egito, e você mesmo segurando o Deus de Israel, Jeová, nessa mão, você também quer segurar esses outros deuses, e fazer com que esses dois deuses, essas duas religiões antagonas, contrapostas, elas se unam em uma só, mesmo sendo contradizentes, e você tenta fazer dessa união um culto só a Deus. Mas segurei. Isso é aquele crente que fala assim: eu quero Deus, mas deixa eu segurar o